Continuando, eu vou fazer um outro objeto agora, um pouco diferente. Eu vou pegar o hexágono e vou em Effect, Fill. Vou chamar a paleta aqui de novo para ajudar. Transformar o layer para 3D. Vou colocar aqui a cor vermelha da paleta. E o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Vou colocar na vista Custom número 1. Vou duplicar o layer do hexágono. E vou rotacionar sobre esse eixo aqui que é o Y. 60 graus. Vou botar a paleta em 3D também para a gente poder ver. Vou selecionar ele e vou pegar aqui uma outra cor. Vou duplicar mais uma vez aqui. Ctrl D. Pressiono R. E agora eu vou colocar a rotação em 120. Me dando 3 objetos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar os 3 objetos, abrir as rotações e vou rotacionar, marcando um keyframe aqui, e vou colocar o número 3. Opa, mas eu tenho que fazer separadamente. Dando qualquer valor que tiver aqui, mais 3 rotações, ou seja, 3 mais 120, 3 mais 60, e o último deles, 3 mais 0. Dessa forma, os objetos mantêm a distância entre si, e a gente tem essa rotação aí de giro constante do objeto. Então a gente pode voltar na animação câmera 1. Eu vou selecionar o objeto circular, colocar um pouquinho para o lado, ganhando espaço, e vou colocar o hexágono aqui. Transformo para 3D, faço o Collapse Transformations. Agora eu vou diminuir um pouco a escala do objeto para aparecer melhor na cena. Puxando um pouquinho para o lado. Agora ele ficou com animação muito grande. Quando a gente cria os layers, eles estão com 1870 frames e precisa de ser apenas 300. Então vamos ajustar isso aqui. Deixa eu botar a animação no quadro 300. Digitar aqui manualmente para ficar mais fácil. E vou trazer os keyframes para essa posição. Vou pressionar N e Trim Comp to Work Area. Dessa forma, o objeto passa a ter só 300 frames. E a animação pode ocorrer ali, como a gente pode ver. O objeto ficou muito perto do outro. A gente afasta um pouco. Pode descer se quiser. Então a ideia é essa. Essa cena está pronta. Se quiser a gente pode colocar mais objetos. Mas para efeitos do tutorial eu vou ficando por aqui nessa cena. Porque a gente tem ainda bastante chão pela frente. Então agora eu vou abrir essa composição aqui 0,6 quadrados. Vou colocar ela transparente aqui para a gente poder ver.
e vou colocar em Custom View 1, colocando os objetos em 3D. E deixa eu ver se o Ctrl V ainda me dá aqui o fio. Deu. Vou tentar selecionar todos aqui. Então eu tenho o fio em todos eles. Eu trago a paleta mais uma vez, coloco ele em 3D e vou alterar a cor dos layers. Aqui está ok, posso matar a paleta. Então aqui no caso eu vou fazer uma animação diferente. Eu vou simplesmente reorganizar os layers no espaço. Eu vou pressionar P aqui. E vou botar o Z positivo dessa vez. Vou jogar para o outro lado. Eu vou colocar a vista lateral para ficar mais fácil para mim. Left. Porque aqui eu estou vendo os objetos. E agora, em vez de fazer aquela rotação de giro, eu vou fazer uma rotação de vibração, que é tipo um wiggle. Então eu vou colocar aqui em Custom View 2, por exemplo, só para a gente poder ter um visual mais de perspectiva. Eu vou pressionar P aqui e vou clicar Alt, pressionar Alt, clicar na posição. Eu vou digitar wiggle 10,10. Isso vai dar essa vibração aqui no objeto. Então eu vou copiar a expressão aqui e vou pressionar P em todos eles aqui. E vou colando a expressão em cada um deles. Pressiono Alt, clico, Ctrl V, fecho. Pressiono Alt, clico, Ctrl V, fecho. Pressiono Alt, clico, Ctrl V, fecho. E finalmente Alt, clico, Ctrl V e fecho. Então o que isso vai nos dar é esse movimento vibratório aqui, dando uma diferenciação no objeto, né? Então nós podemos fechar ele e podemos abrir a animação de câmera 2. E eu vou deletar essa paleta aqui, que está no Precomp, está incomodando. Então nós temos a animação aqui. Eu vou trazer aquela composição nos quadrados, transformo em 3D e collapse layers. Então você vê que ela fica de cabeça para baixo, né? Ela fica do outro lado agora e aparece ali. Você vê que o que dá a dinâmica mesmo na coisa é o movimento da câmera, né? A gente pode pegar esse objeto e herdar ele para o lado. Podemos colocar aqui o hexágono também. Transforma para 3D. Colapso. Arredo para o lado. Movo aqui para ver a posição dele, onde está. Você vê que ele fica metade para cima e metade para baixo. Eu puxo ele todo para baixo. Para o lado. Abro a escala dele, letra S. Diminuo um pouco, para não ficar desproporcional em relação ao outro objeto. Então temos aí mais uma composição.
Então, para a composição 3, nós temos outros objetos, outros elementos que eu coloquei para vocês aí. Eu vou fazer mais uma aqui, apesar do tempo já estar bem extrapolado. Eu vou fazer a dos triângulos, tá? Então nós vamos pegar aqui a paleta de cores. Vamos fazer os layers todos 3D. Vamos colocar aqui em Active View 1. Liga a transparência. Vamos fazer animações aqui. Primeira coisa, vamos colocar Fill em todos os layers. Ctrl A, Ctrl V. Ah, não tem mais. Então vou ter que pegar Efeito, Generate Fill. Foi para todos eles. Só vou tirar o fio da paleta, porque senão a gente não tem a cor. E vamos então selecionando cada um deles aqui. Estou pescando as cores aqui na paleta, aleatoriamente. Ok. Agora o espaço é negativo. Eu vou começar a pegar os objetos aqui. Posso deletar a paleta. A vista lateral é mais fácil. A gente tem uma noção melhor de posição. Aqui já dá. Vou puxar só o layer 1. Precisa ser puxado para 3D. Ok. Vou abrir agora a animação de câmera 3. Vou abrir, vou deletar a paleta aqui. Vamos trazer então essa animação dos triângulos. 3D, Collapse Layers. Vou rotacionar, que ele ficou invertido. E vou puxar. E esse objeto eu posso fazer uma rotação nele global. Posso animar ele global se eu quiser também.
Vou animar sobre Z. Vou colocar 4 aqui. Ele vai fazer essa rotação aí dessa forma. Só vou puxar ele um pouquinho para o lado. E se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, o circular aqui do lado. É só fazer o 3D. Muito colado no outro. Posso colocar também o hexágono, se eu quiser. 3D. Escala. A gente põe aqui na vista mais propícia. Puxa para trás. Então fica a gosto do cliente como colocar esses objetos. E agora nós vamos fazer a composição, a quarta composição, né? Onde entra o logotipo e depois a gente junta tudo no final. Então vamos, sem perder mais tempo, criar uma nova composição, que eu vou chamar aqui de logotipo. Eu vou fazer uma duração aqui, vou fazer 100 frames. Eu dou OK. Vou trazer a paleta para mim aproveitar aqui, criar o texto. Vou digitar aqui seu logotipo. Seleciono tudo. Você escolhe a fonte que você quiser aí. Então, só para manter aqui a fidelidade à paleta. Estou pegando aqui uma cor para cada palavra. Agora eu posso matar a paleta. Vamos fazer uma animação de câmera. Posicionar isso aqui melhor, mais centralizado. Aumentar um pouquinho. Dar um pouco mais de distância. Posso colocar o Action Save aqui para me posicionar isso. Posso desligar agora. Então, eu vou colocar aqui em 50 frames. Vou colocar uma câmera. Transforma o objeto em 3D. Me dá um objeto nulo também. Transformo em 3D, parentei a câmera nele. E eu vou abrir a posição do nulo. Registrar um keyframe aqui em 50. Trago a câmera para o começo e eu vou fazer a aproximação em Z. Com a câmera passando por dentro aqui da letra O. Então tem isso aqui. Vamos fazer também uma animação de rotação para aumentar o interesse. Vai ser o X Rotation. Eu vou marcar um keyframe aqui e vou botar menos 33, menos 35 graus, me dando esse efeito aqui. Só que com isso eu vou subir aqui a posição dele. Aqui está ok. E o que eu vou fazer, eu vou trazer também alguns objetos daqueles.
Vou trazer o circular aqui. Colocar com 3D. Pegar a escala dele, diminuir bastante. Vou trazer os quadrados. Vou trazer o hexágono, se quiser. Escala. Você entendeu a ideia, né? E aí, só para terminar, a gente coloca um sistema de partículas. Eu vou em Layer, New, Solid, Partículas. E eu vou em Effect, Simulation, CC, Particle World. Abro o Grid and Guides, desligo o Grid. O birth rate eu vou diminuir para 1. O producer eu vou aumentar o high bastante. Então vou alterar primeiro o tipo de partícula para Faded Sphere, para que eu possa ter uma noção melhor. Eu vou aumentar aqui o birth size para 3 e o depth size para 6. Agora a gente abre a física. Vou colocar a gravidade em 0.05, só um pouquinho de gravidade. Eu costumo já colocar o layer já produzindo partículas desde o início. A velocidade eu vou colocar em 0.3. Acho que está com muita partícula. Eu vou colocar o birth rate em 0.3. E obviamente eu vou trocar essas cores aqui para ficar dentro da paleta. Vou deixar ela nascer aqui e morrer em vermelho. Se quiser, você pode colocar o Custom Color Map. E pegar cores aqui para ficar mais interessante. Pode diminuir a opacidade para não chamar tanta atenção, para ficar um efeito mais sutil. E agora falta só montar isso tudo. Vou fazer aqui a composição final. A gente tem 300, 300, 300 mais 100, vai ser 1000. 1000 quadros, composição final. Dá OK. Então o que a gente faz? A gente pega animação câmera 1, animação câmera 2. Na verdade são 400 quadros, eu fiz a conta errada. Animação 3. E onde que eu fiz o logotipo ficou errado aqui. Eu vou mover essas duas composições para outra pasta para ficar organizadinho. Eu vou trazer também o logotipo para cá. Coloco a agulha no final aqui. N Trim Comp to Work Area. Então agora a gente solta a prévia e vê o resultado final. Só agora que a gente pode ver o efeito das transições, né? Como que ele muda de cor na passagem de um lado para o outro, que fica bastante interessante.
Então foi um tutorial bastante longo, fora do nosso normal, com bastante técnicas. Então eu vejo vocês dentro de alguns dias com mais um Tuts Premium. Aqui falou Bruno 1 para VFX Produções. Um abraço a todos.